Vamos lá. Índice temático histórico, dogmas, heresias. Vamos lá, minha filha. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma contradição o próprio nome. Igreja Católica nós somos. Igreja Universal nós somos. A gente só não é Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica até a gente pode ser. Romana não. Não sei se vocês sabem quando um bispo, um arcebispo vira papa. Vocês sabem? Ele é escolhido. Mas ele é escolhido para quê? Não é para ser o papa. Bispo de Roma. Quando ele recebe o anel do pescador, então o bispo de Roma se torna o papa. Então, quando os arcebispos se reúnem, eles se reúnem para escolher o novo bispo de Roma. E o bispo de Roma se torna o papa. Agora, quando isso começou, essa ideia do poder do bispo de Roma começou, vocês sabem? Vou explicar para vocês. Quando Constantino chega ao poder, ele dá liberdade à igreja. Veja, ele não estatiza a igreja. Quem estatiza a igreja é Teodósio em 395. Isso é mentira, isso é mito. Constantino não estatiza a igreja. Mas Constantino vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai sair, vai tirar a capital de Roma e levar a capital para onde? Constantinopla, que é hoje a Turquia. Ou Istambul, está lá na Turquia. Ele leva Constantinopla para lá. Então, o que acontece? A cidade tinha a persona do imperador ali encrustida, como centro do poder. Quando essa pessoa sai e vai para lá, e nesse tempo mais de 50% dos 1 milhão de habitantes de Roma já eram cristãos, quem é a pessoa que acaba se tornando mais relevante na cidade? O bispo. É daí que o bispo de Roma começa a criar influência e poder sobre todos os demais bispos. Estão entendendo como é que a coisa vai desenrolando? Nunca Jesus pensou em criar uma sede em Roma, pensou em criar um papado, isso não existe. Isso não existe. O catolicismo romano é a religião que reconhece o Papa como autoridade máxima, que se expande por meio de sacramentos, que venera a Virgem Maria e os santos, que aceita os dogmas como verdades incontestáveis e fundamentais e que tem como ato litúrgico mais importante a missa. Quem definiu isso aí? O dicionário Aurélio. Isso aqui é o que a própria Igreja Católica se define, e o Aurélio registrou. Então, observe os senhores e as senhoras, que aqui você já vê um monte de contradições. Só o fato da salvação católica ser por sacramento, são 7 sacramentos, nós vamos ver daqui a pouco, já é uma contradição de termos. Uma questão de venerar a Virgem Maria, está no dicionário. No próprio Aurélio, se você pegar a palavra venerar, venerar é sinônimo de adorar. É sinônimo de adorar. Então aqui nós já temos uma contradição, que aceita os dogmas, e aqui os dogmas da Igreja Católica, que são incontestáveis, eles são pautados num tripé. Qual é o tripé dogmático da Igreja Católica? Primeiro, a Bíblia. Segundo, a tradição. Terceiro, a Cátedra de Pedro. Então, quando os bispos em Roma reúnem-se e emitem uma bula papal, aquela bula papal não é só um documento circunstancial. Aquela bula papal, ela é uma sagrada escritura. Então, ela se torna uma verdade incontestável. A Igreja Católica crê na Bíblia? Não somente na Bíblia. Ela diz que crê na Bíblia, mas crê na tradição e crê também na Cátedra de Pedro. Ou seja, o que o Papa e os arcebispos definem como verdade. Se esse Papa com os arcebispos quiserem definir que o homossexualismo ele pode ser aceito dentro da igreja como prática, a igreja tem que aceitar, porque se torna verdade. Olha que absurdo, né? Próximo, por favor. No século IV, Constantino ascendeu ao posto de imperador. Este apoiou o cristianismo e seu sucessor, Teodósio, 378-95, transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano,
Assim sendo, muitos ímpios se tornaram cristãos por motivos políticos e escusos. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, presta muita atenção nisso. Em 325, o Concílio de Nicéia, ele acontece em 325 para tentar resolver alguns pontos, entre eles o ponto sobre o arianismo, que o presbítero Ário, que criou essa doutrina, estava discutindo a questão da divindade de Jesus. Uma coisa que muita gente não fala e não informa, inclusive as testemunhas de Jeová, é que o Constantino era ariano. Ele não era trinitariano. Então a testemunha de Jeová mentirosamente diz que o Constantino inventou a doutrina da Trindade. Aí vem um adventista, o Constantino inventou o domingo. Nada disso. Nada mais longe da verdade do que esse tipo de coisa. O que queria o Constantino? Eu vou te dar agora um bizu histórico, uma informação legal. O Ário, ele foi excluído pela igreja, do século II para o século III. Ele já tinha sido excluído. O que ele faz? Ele vai para o norte do império para pregar a sua fé, onde a igreja não tinha atingido. Ele vai pregar suas heresias, onde não tinha cristãos trinitarianos. E lá no norte do império, onde é a Grã-Bretanha hoje, ele conseguiu grande êxito. E ele converteu a galera com o arianismo. Quando tem o concílio, e o Constantino vai patrocinar a vinda dos bispos, que é o primeiro concílio ecumênico da história da igreja, na verdade o segundo, né? Atos capítulo 15 teria sido o primeiro. Mas aí o que acontece? A ideia do Constantino era o seguinte: o Império Romano conseguiu dominar lá em cima? Nos bárbaros? Não. Mas lá está cristãos também. Agora nós temos paz com os cristãos. Então eu vou trazer os irmãos para a comunhão do império. Então o Constantino queria trazer os arianos para os braços dele. Está entendendo? E ele queria que os trinitários abraçassem a ideia. Pegassem a ideia. Só que aí entra um cara chamado Atanásio, baixinho, encrenqueiro, tá certo? E o cara entrou e detonou o arianismo. E ali, teologicamente falando, no Concílio de Nicéia, a doutrina trinitariana venceu. Quando Constantino vai morrer, está para morrer, um homem batiza ele, um homem chamado Eusébio de Nicomédia, não é Eusébio de Cesareia. O de Cesareia escreveu história eclesiástica. Eu estou falando de Eusébio de Nicomédia. Ele batiza o Constantino. E ele era ariano. Ele era ariano, porque na controvérsia de 325, quem participou da controvérsia foi Eusébio de Nicomédia, porque o Ário não pôde entrar. Por que o Ário não pôde entrar? Porque era só bispos que entravam, e o Ário era presbítero. O Ário não podia. Está entendendo? Então quem vai entrar é Eusébio de Nicomédia, representando o arianismo. Depois de vencida a controvérsia, com a morte de Constantino, Constâncio, filho de Constantino, assume o poder. O que ele faz? Ele coloca um veto sobre as decisões de Nicéia e ele prende o Atanásio e ele dá força ao arianismo. Só com a morte de Constâncio, ou com a ascensão do poder de Teodósio, aí Atanásio é solto da cadeia, ele fica quase 30 anos preso, e aí a doutrina trinitariana prevalece de fato. Mas se dependesse apenas de Constantino, o mundo hoje seria todo ariano. E qual era a doutrina ariana? Ário acreditava que Deus, mais ou menos como criei as TJs, que Deus criou Jesus, e Jesus, como um pincel, como um cinzel, desenhou todas as coisas e criou todas as coisas. Depois, então, Deus Pai, que já tinha criado Deus Filho, vai criar o Deus Espírito Santo. Então, o arianismo primitivo cria numa trindade, mas era uma trindade que tinha duas pessoas, uma inferior à outra. Não era coiguais e coeternas. Ou seja, era mais triteísmo do que trindade. Está entendendo? Então, depois os arianos posteriores vai negar a pessoa do Espírito Santo, como fazem as testemunhas de Jeová hoje. Então, Teodósio, ele restabelece isso, e aqui em Teodósio começa o galgar da igreja católica, mas aqui ainda não tem igreja católica. Pastor, o que o senhor define para ter igreja católica? Poder
espiritual e poder temporal. Porque a Igreja Católica tem esses dois poderes, não sei se vocês sabiam. Não é uma religião apenas. O Vaticano é um país. Quando o Papa chega aqui, o presidente da República, seja ele qual for, tem que ir lá recebê-lo. Por quê? O Papa não é apenas um líder religioso que está visitando a nossa nação. O Papa é um representante de Estado. Então ele tem que mandar o vice-presidente lá, se ele não quiser ir, ele tem que mandar o presidente do Congresso, alguém tem que ir em nome do Brasil receber esse chefe de Estado. Ou ele não está sendo bem-vindo no Brasil. E obviamente que o maior país católico do mundo, qualquer presidente da República que pisar no calo do Papa, ele vai estar meio enrolado no Brasil. Sim ou não? Ele vai estar meio mal representado. Então o que acontece? Nós temos então um galgar. Quando que a Igreja Católica vai ter o poder temporal e o poder espiritual? Somente com Hildebrando no ano 1050 aproximadamente. Com Hildebrando, então, a Igreja Católica ela vai ter o poder espiritual e o poder temporal. E eu entendo que só a partir do século XI é que nós temos Igreja Católica Apostólica Romana, com poder temporal e com poder espiritual. Ok? Deu para entender isso, sim ou não? Tá? A Igreja Católica foi Constantino que fundou. Aí forçou, né? Foi Teodósio, forçou também. Vamos lá? Cronologia de erros. Olha. Inicia-se a reza pelos mortos. Lê o ano, por favor. 310. 320. Começam a usar velas nas igrejas. 325. O imperador participa do primeiro concílio. 394. Substitui o culto cristão por missas. 416. Iniciam pela primeira vez o batismo infantil. 431, instituído o culto a Maria. Em 503, decretam o purgatório. Em 783, instituem o culto às imagens. Percebam como é que a degradação vai acontecendo? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Vamos fundar a Igreja Católica. Vamos pensar em umas heresias aí e colocar aqui no papel para a gente fundar a Igreja Católica. Não, o negócio vai degringolando aos poucos. Sabe por que começa a reza para os mortos em 310? Porque aí muitos cristãos se reuniam nas catacumbas para orar. Já leram o livro Catacumbas de Roma? Aí nas catacumbas, catacumba vai, catacumba vem, alguém fala com o morto ali, o morto diz que respondeu, pronto, começa a reza. Vocês vão ver aqui depois na continuação, vocês sabem por que nasceu a doutrina da transubstanciação? No século XIII, no século XIV, tem uma beata na França que morde a hóstia. Só que ela morde a língua. E sai sangue. Como ela era uma beata muito famosa, ela mostrou para o padre a hóstia cheia de sangue. Aí começa a doutrina da transubstanciação. Olha que doideira. Tá certo? Então, essas coisas são muito... 503 aí nós temos o purgatório. Purgatório com Santo Agostinho. É engraçado, cadê os irmãos aí que são anticalvinistas, né? Eu até brinco com os calvinistas o seguinte: alguma coisa não está bem no reino da Dinamarca, porque o pai da Igreja Católica, se você perguntar, se você ler nos documentos católicos, vai estar escrito que é Santo Agostinho. E o pai do calvinismo, se você ler a Instituta, Calvino cita 400 e poucas vezes Santo Agostinho. Então, quer dizer, o pai dos reformados é o pai da Santa Igreja Católica? Eu estou maluco. Não, eu estou maluco. Alguma coisa não está batendo? Então, o pai da Igreja Católica é Santo Agostinho. E o pai do calvinismo é quem? Santo Agostinho. Porque o calvinismo é a sistematização do que Agostinho ensinou. Nem sem pôr, sem tirar. Pode pegar a Instituto e você vai lá, pega a Instituto em PDF, volume 1, 2, 3 e 4. Escreve Agostinho. Você conta lá, dá mais de 400 vezes João Calvino citando as Institutas. Alguma coisa não está cheirando bem no reino da Dinamarca. E ainda eles têm a coragem de falar que são os arminianos que são católicos. Irmãos, para nível de informação, dentro do catolicismo tem também calvinismo, mas lá chama tomismo. E tem também arminianismo, mas lá chama molinismo. Tá certo? Lá tem outro nome. Mas eles têm o mesmo problema que nós temos. Pastor, eu não quero ser nada. Eu não sou nem calvinista, nem arminiano. O que eu sou?
Você só é um cara que ainda não estudou o assunto, porque a hora que estudar você vai ter que definir um lado. Não tem jeito. Tá entendendo? Ou é uma linha, ó. Tá vendo essa linha aqui? Ou você tá aqui, ou você tá aqui. Se você tá aqui, na linha, em cima da linha, o calvinista vai dizer, você é arminiano. Então você não tem muita escolha. Tá entendendo? Agora, olha outra coisa interessante. 416, o que acontece ali? Inicia pela primeira vez? O batismo infantil nunca foi doutrina cristã, irmãos. Isso aqui vem lá do paganismo, é incutido no cristianismo, e aí começa o batismo infantil. Eu estou com um livro aqui. Alguém conhece esse livro? Do Pedo Batismo ao Credo Batismo. Livro espetacular, irmãos. Pensa num livro espetacular. Por exemplo, ele usa o catecismo de Westminster, dos presbiterianos. Lá no catecismo de Westminster, está escrito que na hora de... Está todo mundo batizado, desde crianças a idosos. Mas na hora de tomar a ceia, como está em 1 Coríntios 11, 28, tem que ter idade para examinar-se a si mesmo. Ora, se a criança batizada não pode tomar a ceia, por que ela pôde batizar? Se ela não tinha condições de se examinar para poder batizar. Outra coisa, a confissão de Westminster, diferentemente do senhor João Calvino, nega a salvação batismal. Ora, se o batismo não é para salvar, e ele não serve para tomar ceia, não serve para nada praticamente o batismo infantil, por que você batiza a criança? Qual é o motivo? Porque o Calvino falava que é sinal de graça. A criança que é batizada, ela é uma eleita. E a criança que não é batizada e morre vai para o inferno. Então o batismo na cabeça de João Calvino, como era na doutrina católica, é salvífico. Vou contar uma história para vocês antes de eu mudar de assunto. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe já eram desviados. Não eram nem católicos, nem protestantes. Eles eram católicos, depois foram para protestante, depois desviaram. Hoje meu pai é presbítero, tá? E aí o que acontece? Começou um bicho comer as galinhas no quintal, no sítio. Minha mãe ficou desesperada. Falou para o meu pai, João, o lobisomem está procurando esse menino, que é pagão. Minha mãe pegou uma bacia com água e sal e me batizou. Porque a minha mãe estava com medo do lobisomem me comer. Irmãos, olha como é que é a crendice brasileira. Tá certo? Minha mãe acreditava que o lobisomem estava no quintal procurando o filho dela, que sou eu. Então, para que o lobisomem não me comesse, como eu era uma criança sem batizar, nem fui apresentado na igreja, porque meu pai e minha mãe estavam desviados, né? Eu era praticamente um pagãozinho. Aí minha mãe me tacou lá na água com sal, porque vai que o lobisomem me pega. Próxima, por favor. 830 começam a usar água benta e ramos bentos. Em 933, institui a canonização de santos. Em 1074, decretam o celibato sacerdotal. Em 1184, instituída a Inquisição, a Igreja faz milhares de vítimas. Em 1190, venda de indulgências, perdão de pecados por dinheiro. Em 1200, instituíram a hóstia ao invés da ceia do Senhor que Cristo deixou. Em 1074, Hildebrando, que foi o primeiro papa mesmo, de fato, né? Porque papa significa pai dos pais. Então, quando tem um líder dos líderes, esse homem na Igreja Católica chama papa. Na nossa cultura evangélica protestante, ele chama de bispo, supervisor, superintendente, mas na Igreja Católica é chamado de bispo. Então, vamos lá. Em 1074, o que aconteceu? O Papa da época, que era o Hildebrando VII, ele faz o seguinte. Perdão. Hildebrando, que se tornou Gregório VII. Só para corrigir, tá? Hildebrando, que se tornou Gregório VII. Porque Gregório I foi o grande. E aqui no século XI nós temos o Gregório VII, que era o Hildebrando. Hildebrando era o nome dele de nascença. Eu fiz uma pequena confusão. Então, em 1074, o que aconteceu? Sabe essa história do pai deixar a igreja para o filho? Isso acontecia na Igreja Católica também. Qual foi a solução para resolver esse problema? Proibir os padres de casarem. Tanto que os padres ortodoxos casam. Na Igreja Ortodoxa é livre, você pode casar ou não. Aí, para não deixar a igreja para os filhos, instituir o celibato católico. Uma solução que resolveu o problema? Resolveu ou não resolveu? Resolveu, mas criou um outro problema. Qual outro problema foi criado?
A igreja sempre teve orfanato. Aí padre solteiro, que não podia casar, vendo a molecada tomando banho, deu no quê? Pedofilia. Isso é documental histórico. Então, para resolver um problema, o Gregório VII causou uma grande problemática. Aqui em 1190, venda de indulgência, é a simonia. É você vender passaporte para o céu. Vender bênçãos. Isso acontece em igrejas protestantes? Percebe? A Universal faz muito isso. A Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, essas igrejas fazem isso. Isso, irmãos, é pecado e idolatria católica. Próxima, por favor. Em 1215, instituída a transubstanciação. Em 1216, iniciaram a confissão de pecados aos padres. Em 1229, proibiram a leitura da Bíblia. Em 1546, livros apócrifos são acrescentados. Em 1854, dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, a infalibilidade do Papa. Em 1950, decretaram a Assunção de Maria. Cada coisa dessa aí dá para eu falar quase meia hora, mas eu não vou fazer isso não, tá? Só dizer o seguinte, a transubstanciação é a ideia de que a hóstia e o vinho se tornam em corpo de Cristo literal. Tá? Depois vai vir Lutero e vai trazer a consubstanciação. O que é a consubstanciação? É que o pão e o suco contêm a presença de Deus, de Cristo. E depois vai vir Calvino com a presença de Cristo na Eucaristia. E aí vem Zwinglio, e nós vamos seguir a linha dele, que vai dizer que é só memorial. Mas você vê que teve um trabalho para evoluir o trem aí. Tá certo? Então nós temos igrejas protestantes que acreditam, igreja protestante, em consubstanciação, em presença real. É muito comum você ir numa igreja evangélica, dessas igrejas evangélicas independentes, na hora da ceia, não sei quantos já viram aqui, na oração, houve uma oração consagrando os elementos. Vocês já viram isso? Nós consagramos os elementos. Você pode até orar agradecendo a Deus pelo sacrifício da cruz, não tem problema fazer uma oração. Mas quando você diz, eu consagro os elementos, o que é isso? Quando você consagra os elementos? Transubstanciação, ou consubstanciação. Isso é o poder da Igreja Católica. Aqui em 1229, eles não proibiram ler a Bíblia, de fato. Eles proibiram ler a Bíblia em outros vernáculos a não ser o latim. Quem sabia latim? Só os padres. Então, quem lia a Bíblia? Só os padres. Presta atenção, quando você refuta sectário, eles são problemáticos. O cara ligou para mim, o senhor é um mentiroso. Falei, por que eu sou mentiroso? O senhor falou que a Igreja Católica proibiu a Bíblia, de ler a Bíblia em 1229. Isso não é verdade. Falei, o que é verdade então? A verdade é que a Bíblia devia ser lida em latim, mas não que era proibido ler. Aí eu falei, quem sabia ler nessa época em latim? Ele, as autoridades eclesiásticas. Eu falei, então e o povo? O povo não lia. Eu falei, então. Mas ele quer que fale o que é. Então, aqui eu vou corrigir depois, vou colocar a informação. Porque naquele tempo, foi uma restrição drástica. Irmãos, até 1950 no Brasil, a missa era rezada em latim. Os nossos pais, que eram católicos, iam ouvir a missa lá no padre, e o padre rezava a missa em latim. Nós estamos falando aqui de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Aí os demais dogmas, ok, vamos lá, irmão. A Igreja Católica Romana afirma que a Bíblia, por si só, não constitui todo o campo do conhecimento de Deus e que, por isso, deve ser suplementada pelos ensinos da tradição. As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. Terceiro... Não, pode passar para a parte de baixo já. Aí é o terceiro catecismo. Os ensinamentos da tradição acham-se principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Ou seja, o tripé de fé católico é a Bíblia, a tradição e a cátedra de Pedro, ou que os papas e os seus arcebispos decretam. Próximo, por favor.
Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Então o apóstolo Paulo é contra a tradição? Não. Mas o apóstolo Paulo é contra a tradição que vai contra a Bíblia. Por exemplo, uma tradição boa que nós como igreja praticamos, quem é que lembra? Todos os domingos pela manhã, escola bíblica. Começou no século XVIII, século XIX, e chegou até nós. Está na Bíblia para a gente fazer escola dominical? Não. Mas é uma boa tradição? Traz crescimento para a igreja? Então, uma tradição que é boa, que não é contra a palavra e é até a favor da Bíblia, porque a Bíblia manda estudá-la, então nós podemos fazê-lo. Agora, o problema é quando a tradição se volta contra a Bíblia. Vai lá, irmão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então veja, ele está falando de questões que são boas e questões que são más. Prossiga. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Por exemplo, o mandamento era honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa. Então honra teu pai e tua mãe. Mas havia o Corban. Se o dinheiro que você ia ajudar seu pai e sua mãe, você trouxesse para o templo, você trouxesse para o sacerdote, então você estava livre de ajudar o seu pai e sua mãe. Isso é uma tradição que contraria a Bíblia? Sim. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. A Bíblia fala que você deve honrar seu pai e sua mãe, e o Novo Testamento fala que se você não ajudar os domésticos da fé, você negou a sua própria fé, inclusive os da própria casa. Você tendo alguém da sua família que está passando necessidade, você podendo ajudar e você não ajuda, você está negando a sua própria fé. Então, isso aqui é um exemplo que o problema está na tradição em si? Não, mas está como se contempla a tradição. Tá? Próxima. Vai lá, irmão. Na Igreja Católica, no entanto, o tema da salvação não ocupa um lugar proeminente. Os esforços se encaminham para um sentido de que o povo católico não falte à igreja e faça obras de caridade. É que na cabeça do católico ele nasce salvo. Porque, presta atenção, olhem para mim. O católico acredita que o batismo infantil, ele salva. Ora, se o indivíduo já foi batizado desde pequeno, por que você tem que perguntar para ele se ele quer aceitar Jesus? Não, ele não tem que fazer isso. Ele vai participando da igreja, faz primeira comunhão, faz o crisma, tá certo? E ele já está salvo dentro desse contexto. Não pergunta se o cara crê, se o cara quer assumir um compromisso com Deus. Então, na visão católica, eles não têm essa ideia básica sobre a salvação. Pode ler a outra parte. A salvação é adquirida de 3 formas básicas. Primeiro, graça de Deus. Segundo, fé e obras. E terceiro, a graça, a igreja e os seus sacramentos. Então veja que na Igreja Católica não é só salvação pela graça. Não tem só salvação pela graça. Você tem graça, mas você tem fé e obras. E é engraçado, porque fé é antagônico a obras. Se eu tenho fé, eu não tenho que ter, a não ser que sejam obras de fé. Mas a obra na Igreja Católica é obra mesmo. Obra para salvação. E eles colocam isso no credo. Isso que eu tirei aqui foi do credo. E aí você tem também os sacramentos. Todos aqueles sacramentos que você faz, inclusive o batismo, a crisma, tá certo? O casamento, todos esses 7 sacramentos que existem na igreja, eles são para o contexto de salvação. Próximo, por favor. Lohane Boetner cita o Catecismo de Nova York, que diz o seguinte: Jesus Cristo nos deu sacrifício na cruz da missa para que a sua igreja tenha um sacrifício visível que prolongue o seu sacrifício na cruz até o fim dos tempos. A missa é o mesmo sacrifício que o sacrifício da cruz. A Santa Comunhão é participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo sob a aparência de pão e vinho. Ou seja, eles matam Jesus literalmente. Quem já foi católico aqui? Você sabia disso, né? A missa é a morte de Jesus. Eles matam Jesus de novo. Tem o ostuário que eles colocam a hóstia lá no meio. O padre sai levantando aquele objeto, com aquela cruz e com a hóstia no meio.
O povo adora aquilo como se fosse Jesus, e esse momento de missa é como se fosse cruento. Jesus vai ser morto novamente pela vida da igreja. Quando você lê Hebreus 9, do 24 ao 28, você vai ver que a missa católica não faz sentido. Pegue sua Bíblia para mim, por favor. Leiam lá, Hebreus capítulo 9, do verso 24 ao 28. Não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim, também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quantas vezes Jesus foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados? Uma vez. Uma vez. Jesus não tem que ser mais sacrificado por nada. Ele já foi sacrificado. A redenção já está efetivada. Nós adquirimos ela pela fé. Então, essa ideia da Igreja Católica de matar Jesus de novo, crucificar Jesus de novo, na hora da missa, é uma coisa sem fundamentação teológica. Próximo, irmão. No Concílio de Trento foi decretado: as crianças, se não forem regeneradas para Deus através da graça do batismo, quer seus pais sejam cristãos ou infiéis, nascem para miséria e perdição eterna. Nota! Então, essa frase de que o batismo infantil é redentivo, isso é uma heresia terrível. Você está blasfemando da graça. O que está escrito em Mateus 19,14? Dos tais, das crianças, é o quê? O reino de Deus. Agora, tem um texto em Romanos 7:9. Pega aí a sua Bíblia. Estou refutando a Igreja Católica e o João Calvino junto. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vocês entenderam? Vocês pegaram a ideia? Olhem para mim. Paulo nasceu sob que tutela? Sob a tutela da lei. Paulo era fariseu, da tribo de Benjamim, ele era benjamita. Sabia até a tribo. Então, Paulo nasceu debaixo da lei. Agora, olha o que o nosso pastor leu. Ele disse que Paulo está dizendo ali, né? Ele leu que por algum tempo ele viveu sem lei. Até que a lei reviveu para ele e ele morreu. Que tempo que ele ficou sem lei, se ele nasceu debaixo da lei? Quando ele era infante. Quando ele era sem consciência. Então Paulo está dizendo que enquanto ele viveu no mundo infantil dele, na infantilidade dele, na inocência de criança dele, ele não sentia a culpa e a condenação da lei. Quando ele entendeu que era pecado, o pecado reviveu e ele morreu. O que Paulo está dizendo? Que as crianças estão mortas ou vivas para Deus? Estão vivas. Pastor, mas todos nascem condenados debaixo do pecado. Sim, mas não há imputabilidade. Eu vou repetir, não há imputabilidade. Todos estão mortos diante de Deus, mas as crianças, não é imputado a elas pecado. Paulo está dizendo que as crianças são inocentes. Exemplo de uma questão legal na nossa lei. Os advogados vão dizer o seguinte: quando uma pessoa que tem alguma síndrome mental e ela não tem consciência do que faz, ela comete um crime, qual é a alegação diante do juiz? Doutor, o meu cliente é inimputável, ele é inimputável, não pode ser imputado a ele crime, porque ele matou, mas ele não queria matar a pessoa, ele achou que aquilo era um brinquedo, ele não achou que aquilo lá ia matar a outra pessoa. Então, o que o juiz faz com essa pessoa? Ela é declarada inocente e vai para o instituto de tratamento, mas ela não é colocada sobre ela um crime, porque ela não sabia que estava cometendo um crime. As crianças, até a idade da consciência, elas não são
imputadas de pecado, independente de terem sido batizadas, apresentadas, de quem são os pais delas. Por exemplo, João 8,44, o que Jesus fala ali? Vós tende por pai, Jesus estava falando para quem? Para os fariseus, saduceus daquela época. E para as mesmas crianças dos fariseus, Jesus fala Mateus 19,14. Olha, as crianças dos fariseus que estavam brincando com ele, dos saduceus, daquela turba toda lá, Jesus fala para eles, do que dos tais é o reino dos céus. Então as crianças que morrem, elas vão para onde? Para o céu. Quem disse isso? Foi Jesus. Aí o calvinista o católico e o calvinista têm uma mente tão parecida, né? E eles falam que nós é que temos. Que a mente é tão perturbada que eles pegam Mateus 19,14 e vão dizer assim, não, a tradução não está bem feita. O certo seria traduzir, porque dos que têm um coração semelhante às crianças é o reino dos céus. Na cabeça deles é isso. Tem teólogos católicos que discordam disso, tanto que o limbo infantil acabou. A Igreja Católica já não manda mais as crianças para o inferno. Né? E há muitos calvinistas famosos, entre ele o Rod. Quem conhece a teologia sistemática do Rod? Já ouviram falar desse cara? Ele era de Princeton, se não me engano. Ou ela é Princeton, né? Ele era de uma faculdade importante aí. Eu acho que era Princeton. Mas o Rod, ele é contra a perdição dos infantes. Então não são todos os calvinistas que pensam assim. Mas o João Calvino fala a mesma coisa da Igreja Católica. Então veja, crianças, irmãos, não é imputado pecado a elas. Com ou sem apresentação, com ou sem batismo, dos tais é o reino dos céus. Se o pai dele é muçulmano, católico, ateu, não interessa. Se a criança morrer na idade infante, ela vai para o céu. Próximo, por favor. Crisma ou confirmação? Segundo eles, é um ato de aprofundamento em Cristo para todos aqueles que já foram batizados. No Catecismo de 1994, está escrito: a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja. Segundo eles, este sacramento concede o Espírito Santo. Então aqui nós temos a tal da crisma, que é essa confirmação. Então, o que ele está dizendo aqui é que depois do batismo vem esse segundo sacramento para validar o primeiro e certificar que a pessoa é salva, tá certo? É uma ideia completamente fora do parâmetro neotestamentário. A Bíblia é muito simples. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Tá? João 1,12 está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Efésios 1,13 está escrito o quê? Quando nós ouvimos o evangelho da salvação, o que aconteceu com a gente? Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Quando é que nós somos selados com o Espírito Santo? Quando fazemos uma crisma? Quando fazemos um batismo? Quando? Quando cremos. Quem aqui crê em Jesus? Amém? Todos vocês são selados com o Espírito Santo. Está escrito lá em Efésios 1,13. Somos selados. Agora, onde é que tem esse negócio de crisma na Bíblia? Não tem. Tá certo? Próximo, por favor. Penitência. O padre, depois de ouvir a confissão dos pecados, recomenda aos fiéis penitências como orações, ofertas, ajudam ao próximo ou algum tipo de privação. No Catecismo de 1994 está escrito: a absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa mais para reparar seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados,
Esta satisfação chama-se também penitência. Irmãos, é um negócio fora do cabo, não é verdade? Sim ou não? Pô, mas Jesus me perdoou ou não me perdoou? Onde que está o perdão? No sangue de Jesus. Se nós pecarmos, nós devemos confessar o nosso pecado a Cristo? Sim. E o perdão acontece na hora, instantaneamente. Imediatamente. Mas quando eu estou tentando pagar pelo meu perdão, aí está de brincadeira. Isso aí é uma heresia terrível. É pisar no sangue de Jesus. Próxima, por favor. Sem dúvida alguma, Deus instituiu o casamento, sendo este a primeira instituição divina. Quando uniu Adão e Eva, em Gênesis 2, 23 e 24, uma coisa é considerar o casamento uma instituição divina. Outra coisa, totalmente diferente, é considerar o casamento como sacramento, meio de graça. Os católicos creem que quando seus sacerdotes realizam seus casamentos, a graça de Deus vem através dos mesmos. Com este tipo de pensamento, os católicos só consideram os casamentos realizados pelos seus sacerdotes. O erro de considerar o casamento como um sacramento se deu por um erro de tradução da Vulgata, versão latina das Escrituras traduzida por Jerônimo, que traduziu Efésios 5,32 como "Este é um grande sacramento", enquanto a tradução correta é "Este é um grande mistério". Sabemos que a Igreja Católica costuma cobrar uma taxa para realizar casamentos. Olha, aqui tem grandes erros aqui nessa questão católica sobre a sacralidade do casamento. Eu não tenho problema em entender que o casamento é algo santo, é algo espiritual, não é só uma unção carnal, uma unidade carnal, é também uma unidade espiritual. Agora, atrelar isso como um projeto de salvação, por exemplo, o mormonismo, no Doutrinas e Convênios, seção 132, eles dizem o seguinte, que aquele que faz o casamento polígamo tem mais certeza da salvação do que aquele que casa com uma mulher só. Os mórmons colocam o casamento como um sacramento. E aqui nós vemos a Igreja Católica, por causa de um erro de tradução, inclusive Efésios 5, quando fala do relacionamento entre a mulher e o marido, o mistério é porque não está falando, Paulo dá conselho sobre marido e mulher, mas ele não está falando de marido e mulher, ele está falando de Cristo e a Igreja. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Que está revelado, inclusive. Então entendam, não é sacramento. Outra coisa, irmãos, nós temos duas ordenanças que algumas igrejas usam o termo sacramento no Novo Testamento, que é o batismo e a ceia. Mas nós não devemos usar o termo sacramento, porque o termo sacramento foi reeditado pela Igreja Católica, reformulado pela Igreja Católica, e a ideia de sacramento é a ideia de selo de salvação. E nós não temos selo de salvação através do batismo nem através da ceia. Tá bom? E a Igreja Católica coloca isso. Próximo. Extrema unção. Segundo o catolicismo, é um meio de conferir graça aos seus enfermos, anciões e moribundos, ajudando assim no perdão dos pecados. Normalmente, é ministrado pelo sacerdote. A pessoa que está à beira da morte, o sacerdote, unge os seus olhos, nariz, mãos e pés, enquanto recita uma oração especial em latim. Este ritual visa diminuir a quantidade de pecados da pessoa, devendo o restante ser pago pelos seus parentes através das missas. Em nenhum lugar das Escrituras vemos a recomendação para a realização desse ritual. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar os pecados e não precisa de óleo sagrado para aperfeiçoar este. Na Bíblia existe a recomendação de orar pelo enfermo com o uso do óleo, sendo o óleo apenas um símbolo do Espírito Santo, mas não para o perdão dos pecados, e sim para a cura do corpo. Tiago 5, 14, 16. Então aqui Tiago, quando pede para ungir, ali com óleo, apenas uma simbologia. Não tem nada de extrema unção.
Ou seja, a extrema-unção não tem fundamentação nenhuma, zero, nas Escrituras Sagradas. Zero. Outra coisa, vocês perceberam, olhem para mim, vocês perceberam que a Igreja Católica domina a vida da pessoa do nascer ao morrer? A ideia do catolicismo é dominar a vida da pessoa na hora que nasce até depois que morre. A vida da pessoa fica na mão do catolicismo romano. Próxima. Santas ordens. Segundo o catolicismo, é ato de conferir graça especial e poder espiritual aos padres, bispos, arcebispos, cardeais e papas, fazendo destes sacerdotes, portanto, representantes de Cristo na terra. A ideia do sacerdócio é do Antigo Testamento, onde os sacerdotes basicamente exerciam 3 funções. Primeiro, ofereciam sacrifícios no santuário diante de Deus em benefício do povo. Segundo, ensinavam a lei de Deus. Em terceiro, buscavam a vontade de Deus. Aliás, quando você pega Apocalipse 5:10, lá está escrito que nós somos um reino de sacerdotes. Porque nós, como igreja, intercedemos pelo mundo. Nós somos esses sacerdotes. Então, veja, irmãos, o pastor, ele é autoridade espiritual na igreja? É. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 13. Nós somos autoridades, 17, né? Nós somos autoridades na igreja. Nós responderemos diante de Deus pela igreja. Agora, eu não tenho nenhuma unção melhor que você. Eu só tenho um ministério. Deus me deu um ministério, eu sou pastor. Tá certo? Agora, diante de Deus, nós dois somos crentes. Nós dois somos servos de Deus. Então, hoje em dia até tem uma ideia, né? Que os caras querem subir de cargo. Então, ele não quer ser pastor, ele quer ser apóstolo. Né? O apóstolo, ele é justamente o missionário. Ele é aquele que abre a igreja. É aquele que nomeia um pastor lá e vai embora. Agora, como é que o cara é apóstolo? Se ele está sempre na rua tal, número tal, todo domingo à noite. Ele é pastor. É ou não é? Inclusive, a palavra apóstolo é missionário. O que faz o missionário? Abre a igreja onde não tem igreja. Esse é o missionário. Se você tem o dom de abrir igreja, você é um missionário, você é um apóstolo. Você vai abrir igreja. Agora, a igreja tem o pastor. E não é um cargo maior que o outro. É um cargo que se complementa. É complemento. Como é que vai ter o pastor se não tiver o missionário para abrir igreja? Tem jeito de ter pastor sem o missionário? Tem, irmãos? Não. Para ter um pastor pastoreando uma igreja, tem que ter uma igreja. Para ter uma igreja, tem que ter quem? O missionário. Sem o missionário, você não tem igreja. Então, você percebe que a gente se complementa? Então, essa ideia católica das santas ordens, né? Então, que o padre e o papa, que o cardeal, o bispo, é uma pessoa ultra mega especial. Não, não é. São irmãos que têm responsabilidades, ok, na igreja, mas não que eles tenham uma unção especial mais que os outros. Na verdade, eles têm mais responsabilidades, né? Vamos lá, Santa Ordem, agora purgatório. A ideia do purgatório, um lugar fictício de purificação, foi inventada pelo Papa Gregório o Grande, em 593. Houve uma certa relutância em aceitar a ideia, visto como era contrária à Escritura. E por isso, o purgatório não se tornou logo um dogma católico oficial, senão uns 850 anos mais tarde, no Concílio de Florença, em 1439. Na verdade, não foi o Papa Gregório. Ele pode ter trazido à luz a ideia, depois ela foi consubstanciada em Florença em 1493, mas o purgatório nasce com Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho, as doutrinas católicas, se você analisar essa questão das santas ordens, a questão da extrema-unção, tudo isso aí você vai ver em Santo Agostinho. Pastor, mas o Agostinho só escreveu coisa ruim? Não, ele escreveu coisa boa também, mas ele escreveu muita barbaridade. E outra coisa, o Agostinho trouxe para dentro da igreja uma coisa que eu estou estudando agora, chama estoicismo. É o que Agostinho trouxe para dentro da igreja. Ele foi estoico maniqueísta por 9 anos, e ele vem para a igreja. Tanto que quando ele combate o estoicismo maniqueísta que ele cria, ele escreve o seu primeiro livro. O primeiro livro de Santo Agostinho foi Livre-Arbítrio, que é um livro muito bom, inclusive, que eu li.
Por quê? Porque ele estava combatendo o estoicismo. Depois ele encontra com o Pelágio, ele traz o estoicismo de volta. Para combater o Pelágio, ele traz de volta o estoicismo. Aí o João Calvino traz lá o calvinismo, entendeu? Você viu como é que o negócio aconteceu? Te cantei aqui o negócio como aconteceu. Tá? Então aqui nós temos um problema. Purgatório vai ser conjecturado por Santo Agostinho. Depois Gregório o Grande, que esse aí é o Gregório I no caso, ele vai querer conjecturar sobre essa ideia vai maturando, até que em 1439 nós temos ela consubstanciada. Tá? A ideia é o seguinte, você morre, você não está santo o tanto que você deveria estar para ir para o céu. Então você vai para um fogo lá que queima, você vai queimar, dá uma fritadinha lá por um período de tempo, até que você é colocado no céu. Tá certo? Aonde está a graça nisso? E como é que você pode queimar e sofrer para purgar o seu pecado? Então você tem poder de se salvar? É gravíssimo isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Cadê o purgatório, irmãos? Cadê o purgatório? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só Romanos 8:1, irmão, já destruiu toda a tese do purgatório. Mas lê o resto, irmão. Deus não mandaria seus filhos para as chamas do purgatório para satisfazer a sua justiça, já satisfeita pelo sacrifício de Cristo, o qual foi perfeito, completo e capaz. Romanos 6,18. Ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício de seu filho foi insuficiente. E João 19:30 está escrito o quê? Tetelestai, está consumado. Jesus, que dos céus intercede pelos pecadores, Romanos 8:34, vês a impossibilidade de livrar as almas que estão no purgatório, porque só o Papa possui a chave daquele cárcere. Não se pode sair de um lugar para o outro. Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus deixa claro que os que estão aqui no paraíso não podem ir para o lugar de tormento. E os que estão lá no lugar de tormento não podem vir para o paraíso. Amém? Amém. Agora a gente para aqui. Amém? 5 minutos para perguntas. Pastor, a minha pergunta é em relação à data que o senhor disse que o catolicismo, como nós conhecemos hoje, ele teria começado. Século XI, com Hildebrando, Papa Gregório VII, né? Pois bem, só que no quadro cronológico das heresias católicas, começa em 310. Isso. Então essas heresias eram relativas ao bispo de Roma. Isso. E as outras igrejas não necessariamente eram obrigadas a adotá-las. Não era uma dogmática ainda. E a partir do século XI, todas as igrejas eram obrigadas a aceitar. Aí entrou o poder da batuta. Certo. Entendeu? Aí era decreto. Certo. Aí o Papa determinava, porque até ali, o poder do Papa era limitado. A catolização da igreja, ela começa antes de Constantino. E vem, porque eu sou professor de história e eu analiso a história como um evento consumado. E o evento consumado vai acontecer no século XI, quando você tem poder temporal e poder espiritual. Inclusive, depois que o Papa tem esse poder todo, nós vamos ter brigas por onde vai ser a sede papal. Lembra que tem uma vez que tem uma sede em Avignon, na França? Aí a Espanha brigou e trouxe o papado de volta para a Itália. Foi um negócio feio lá. Teve um momento que a Igreja Católica chegou a ter 3 papas. Não só 2, chegou a ter 3. Tá? Então, foi uma briga feia ali. Tá? Ok, pastor? Obrigado, pastor Alan.